Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo trataremos da estrutura do Poder Judiciário. Falaremos do Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos demais tribunais superiores. De linhas gerais mostraremos como é que é a estrutura do Judiciário brasileiro. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos falar hoje ainda aqui brevemente a respeito da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Vejam, e aqui por favor me perdoem, não dominar muito bem essa ferramenta, já não estou habituado a mexer mais com PowerPoint, mas nele acredito que tenha feito o possível aqui para montar essa estrutura para vocês. Que aliás vocês encontram com facilidade na internet. Deixa eu mostrar para vocês. Se vocês forem à internet, eu vou falar dessa lei daqui a pouco, e vocês colocarem aqui, ó, estrutura do Poder Judiciário, já vai preencher, ó. Vocês vão achar inúmeras imagens, ó, várias formas, várias estruturas, ó, por exemplo essa aqui, ó, muito parecida com a que eu fiz, ó, vocês vão achar várias. Alguns fazem assim, ó, colocam o Conselho Nacional de Justiça aqui, ó. Eu vou já explicar para vocês porque eu não fiz isso, tá? Mas então, onde é que você encontra essa estrutura do Poder Judiciário? Você encontra ela na Constituição. Então, se você for ao texto constitucional, a partir do artigo 92, você vai achar tudo isso, ó. São órgãos do Poder Judiciário: Supremo, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, etc, etc. Então, você vai achar essa estrutura aqui. Inclusive, você vai achar a competência de cada um desses órgãos. Por exemplo, se você for aqui no artigo 102, você vai ver a competência do Supremo. Você vai ver a composição dele no 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, etc, etc. Aí aqui a competência originária, ou seja, vai processar e julgar pela primeira vez a causa. A competência derivada, né, para julgar em grau de recurso, nos incisos 2 e 3, né, recurso ordinário, recurso extraordinário. Enfim, está tudo aqui no texto constitucional. Vocês vão achar tudo isso aqui. Então o Supremo, o que se quer, né, que ele seja, é o grande guardião da Constituição. Pela própria redação do 102 da Constituição, a gente percebe isso. Ó. Olha o caput do 102. Ele diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, ou seja, principalmente, né, a guarda da Constituição. Então, pelo texto constitucional, você percebe, né, que o que se quer é que o Supremo seja uma Corte Constitucional. A emenda constitucional 45 deu até mais destaque ao Supremo como Corte Constitucional, porque jogou, por exemplo, uma competência que era do Supremo, que era de homologar sentenças estrangeiras, ela passou para o STJ, a partir da emenda 45, né, da emenda constitucional 45, de 2004. O Superior Tribunal de Justiça é um órgão que foi criado através da Constituição de 88. Então, se a gente for ali na Constituição, a partir ali por volta do 105, né, ele diz qual é a competência do Superior Tribunal de Justiça. Se você for aqui um pouco antes, você vai ver a composição, né, no 104, no mínimo 33 ministros, etc. E se você for atentar para a competência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver que a ele cabe julgar a matéria infraconstitucional. Ou seja, só o Supremo cabe julgar a matéria constitucional, a ele cabe julgar a matéria infraconstitucional, que não seja trabalhista, que não seja eleitoral, que não seja da justiça militar. Então você acaba vendo por exclusão. Essa parte do fluxograma aqui, ó, que pega o STJ, eu vou já explicar para vocês aqui os tribunais dos estados. Poderia acrescentar também aqui os tribunais do Distrito Federal, o tribunal, né, do Distrito Federal e dos territórios. Hoje nós não temos nenhum, mas nada impede que no futuro nós tenhamos territórios no Brasil, né, como foi Rondônia anos atrás, né? Hoje não temos, mas também poderia colocar aqui o Tribunal do Distrito Federal e os Tribunais Regionais Federais. Então, essa parte aqui do fluxograma é o que se chama de justiça comum. É essa parte do fluxograma, tá? A partir dessa parte direita aqui, que pega a justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, são as chamadas justiças especializadas ou especiais, né? Então, você vê a competência do STJ por exclusão. Claro, está previsto lá no 105, mas se você parar para analisar bem,
você vai ver que é por exclusão, né? O que não é trabalhista, o que não é eleitoral, o que não é militar, acaba caindo aqui na justiça comum, né? Então se submetem aqui ao Superior Tribunal de Justiça os tribunais dos estados, que poderia ser o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas, enfim, os estados membros, né? Também poderia ser o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E os chamados juízes de direito. Aqui, na verdade, todos são órgãos de primeira instância, né? E aqui são órgãos de segunda instância. E esses são os chamados tribunais superiores e o Supremo, a Corte Suprema, né? A nossa Corte Constitucional. Pelo menos nós queremos que ele um dia se torne verdadeiramente uma Corte Constitucional. Então, os juízes de direito aqui são os juízes das varas cíveis, das varas criminais, das varas especializadas, né, de família, varas de... Enfim, aí você tem que olhar as leis de organização judiciária de cada estado. Cada estado membro tem sua respectiva lei de organização judiciária. Aí você vai ver que tem lugares que tem varas especializadas para julgar questões relativas à falência, por exemplo. Enfim, aí é cada lei de organização judiciária que vai dizer quais são os órgãos que compõem a sua respectiva justiça, né? Então aqui são juízes de direito, a nomenclatura que se usa aqui são desembargadores, né? E os membros dos tribunais superiores são ministros. A Justiça Federal, ela se divide em regiões, né? Os tribunais regionais federais, eles estão dispostos em regiões. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui uma coisa. Vamos ver aqui. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então aqui no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, vocês vão ver que ele pega uma extensão territorial muito grande, né? Pega vários estados, Amazonas, Acre, o Pará, Mato Grosso, enfim, e a sede fica em Brasília. Assim, o Tribunal Regional Federal, né, o órgão de segunda instância, funciona aqui no Distrito Federal, funciona em Brasília. Mas vocês vão ver que tem outras regiões, tem segunda região, tem terceira região, cada um ali. Aqui até nesse mapinha ele está pequeno, mas aqui, depois vocês entrem e vejam com calma, ó, essa extensão territorial toda da primeira região, a segunda região pega essa extensão territorial, que essa parte do Nordeste é a quinta, tem a terceira região, a quarta pega aqui o Sul. Então, são 5 regiões. Há uma intenção de se aumentar o número de regiões, né? Mas infelizmente ainda não prosperou, isso não foi à frente. Bem, e temos os juízes federais, né? Voltando a lembrar vocês, eu não vou cansá-los aqui, ficar mostrando a totalidade do texto constitucional, mas só para exemplificar aqui, os juízes federais, por exemplo, qual é a competência dos juízes federais? Basta ver na Constituição o artigo 109. Então, o 109 diz: aos juízes federais compete processar e julgar. Está aqui a competência dos juízes federais. Entenda os juízes federais como os órgãos de primeira instância, né, da Justiça Federal. Então, tudo isso você encontra na Constituição. Temos o Tribunal Superior do Trabalho, né, para julgar, é o Tribunal Superior que vai tratar das questões trabalhistas, é uma justiça especializada. Temos os Tribunais Regionais do Trabalho, que também se dividem em regiões. Aqui no Norte, por exemplo, é a 11ª região, né? E temos os juízes do trabalho, que atuam lá na primeira instância. Temos o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os juízes eleitorais. Temos o Superior Tribunal Militar. E interessante, porque existe a possibilidade de termos um órgão de segunda instância. Existe essa possibilidade, né? Mas hoje nós não temos. Nós temos o Superior Tribunal Militar e temos os juízes militares aqui na primeira instância. Por que nós não temos? Porque, graças a Deus, nós não estamos em guerra. Diz a Lei 8.457 de 92, né, ela que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares. Então, lá na parte final, lá pelo artigo 89, aqui você vai ver que, na vigência do estado de guerra, são órgãos da Justiça Militar. Então, aí você vê que pode haver órgão de segunda instância. Ó. Aqui, ó. Conselho Superior da Justiça é órgão da segunda instância. Como, felizmente, nós não estamos em guerra, então nós só temos o Tribunal Superior, o Superior Tribunal Militar, que é um dos tribunais superiores, e os juízes militares aqui na primeira instância. Por que eu coloquei o Conselho Nacional de Justiça aqui ao lado? Lembrando que o Conselho Nacional de Justiça foi criado através da Emenda Constitucional 45. Tá? Então, o Conselho Nacional de Justiça ele não tem competência jurisdicional propriamente dita, como tem os demais órgãos do Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça ele tem atribuição, né,
A atribuição do Conselho Nacional de Justiça é muito mais administrativa, é muito mais disciplinar, né? Quer ver? Vamos aqui na Constituição, vamos ver aqui a partir, logo depois que o texto constitucional trata do Supremo, ele vem tratando do Conselho Nacional. Talvez por isso alguns coloquem ele logo aqui, logo ligado aqui um pouco abaixo do Supremo, né? E acima dos tribunais superiores. Eu não gosto de fazer isso porque sugere que ele vai ter competência para julgar alguma causa e não vai, né? Ele tem atribuição para questões disciplinares, questões administrativas. O 102 é o que trata do Supremo. Aí em seguida a gente vê o que a Constituição fala a respeito do Conselho Nacional de Justiça. Um minuto só. 103A, 103B. Olha aqui o 103B. Tá? E já teve modificação para essa emenda 61 de 2009, né? Foi criado pela emenda 45, mas já sofreu modificação. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Aí o presidente vai ser o presidente do Supremo, aí vai ser composto por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, enfim, a composição está toda aqui, né? E diz ainda na Constituição que ele é presidido pelo integrante, que é aquele que representa o Supremo. E vamos lá, aqui no parágrafo 4º, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe também cabendo-lhe, além de outras atribuições, ele não tem competência, ele não vai julgar causa nenhuma, que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Então, zelar pela autonomia do Poder Judiciário, zelar pela observância do artigo 37, etc, etc. Então, o Conselho Nacional de Justiça ele tem sido muito atuante. E, verdade seja dita, a atuação do Judiciário melhorou muito após a criação do Conselho Nacional de Justiça. Até porque ele tem apurado a responsabilidade disciplinar de muitos membros do Judiciário. Muitos membros do Judiciário já foram afastados, até aposentados compulsoriamente através da atuação do Conselho Nacional de Justiça, que tem levantado a produtividade dos magistrados de modo geral. Então, assim, o Conselho Nacional de Justiça tem um mérito muito grande de ter contribuído para a melhoria da atuação do Poder Judiciário. Digo sempre, minha gente, é óbvio, tem muito mais a ser dito sobre isso. Isso aqui é uma síntese apertada, estou tentando mostrar o caminho para vocês. Vejam com vagar o texto constitucional para entender a competência de todos esses órgãos, para entender melhor a atribuição do Conselho Nacional de Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E até a próxima.